Os últimos tempos se tornaram uma verdadeira sessão de tortura para a nação santista. De uma equipe finalista a um possível tetracampeonato da Libertadores, o Santos se tornou em poucos meses uma sombra da história que representa para o futebol mundial, limitando-se em lutar para não ser rebaixado até mesmo num campeonato estadual com formato reduzido de pré-temporada, quanto mais no próprio Campeonato Brasileiro, eliminações precoces em torneios de mata-mata, com direito a uma inédita desclassificação numa Copa Sul-Americana para uma equipe venezuelana em plena Vila Belmiro. Um cenário de horrores que para muitos já é considerado na classificação dos momentos ruins como o pior de todos os 111 anos de nossa história. Mas apesar disso, alguns da velha geração de santistas vez por outra comentam que o clube já passou por algo semelhante ou ainda pior no passado. Sendo assim, o tópico de hoje desenterra um desses supostos períodos e questiona: será mesmo que dá para comparar com o que estamos testemunhando hoje? Na segunda metade dos anos 70, o Santos começa a viver uma nova era, onde teria que seguir em frente pela primeira vez sem a presença do Rei Pelé, que após 17 anos em que ajudou a transformar o clube no maior do século XX nas Américas, se despediu da Vila Belmiro em 1974, para mais que merecidamente estabelecer de vez sua vida financeira e seu status como embaixador do mundo, ao tentar fincar uma raiz permanente do futebol nos Estados Unidos. Ainda assim, o Rei ainda era visto no Peixe participando de treinos com a equipe reserva como uma forma de se preparar fisicamente para jogar no New York Cosmos. A temporada de 1975 começou com o torneio Laudo Natel, criado em homenagem ao governador do estado na época, que se transformou numa pré-temporada para o Campeonato Paulista após mudanças no formato da competição estadual que o tornaram mais enxuto. No elenco, o ano marcaria a última temporada do zagueiro Oberdan, que em 10 anos de Santos foi pentacampeão paulista, campeão brasileiro e da Recopa dos Campeões Intercontinentais em 1968. Carlos Alberto retornaria à Vila Belmiro pela última vez, com uma passagem conturbada, marcada por lesões e atritos com a diretoria, e só ficaria até o estadual, quando depois voltaria ao Rio para jogar a competição nacional pelo Fluminense. Durante o campeonato, o técnico Tim permaneceria apenas o fim de seu contrato e sairia do cargo com a equipe em ascensão. Em seu lugar assumiu o ídolo Pepe, que na época também era gerente de futebol. Na derrota para o 15 de Piracicaba, Edu, que era o artilheiro do time, sofre uma fratura que o afastaria dos gramados por um mês. Para suprir a ausência de Edu, a diretoria contratou Jurandir, vindo do Vila Nova de Minas. Na reta final, o Santos precisava vencer a Portuguesa por no mínimo 2 gols para ser campeão do segundo turno e disputar a final com São Paulo. Venceu por apenas 1 e perdeu a vaga para os rubro-verdes no saldo de gols e protestando pelo fato de a equipe do Canindé ainda ter um resultado sob júdice. Na federação, um polêmico jogo contra o América de Rio Preto que terminou com a equipe do interior se retirando de campo durante o segundo tempo por não concordar sobre a decisão do árbitro Roberto Nunes Morgado em invalidar o gol de empate da Lusa. O veredito foi causa ganha para a Portuguesa, que ganhou 2 pontos do confronto, garantindo vaga na final, e assim o Santos ficou pelo caminho. Em agosto, começa o Campeonato Brasileiro com 42 clubes divididos em 4 grupos de 10 e 11 equipes. O inchaço de participantes era uma estratégia da política da ditadura militar em usar o futebol para integrar regiões distantes do eixo sul-sudeste. Com isso, várias equipes que antes disputavam a segunda divisão, que havia sido abolida na época, foram favorecidas pelo convite da CBD. Logo na estreia, o Santos demonstrava que a campanha não seria das melhores ao perder para o Americano de Campos por 2-1. Na primeira fase, o Peixe, no seu grupo de 11 equipes, ficou em nono, mas ainda tinha uma segunda chance. Em outubro, após ceder empate para o CIUB de Brasília por 2-2, depois de estar vencendo por 2-0, o Santos perde na repescagem a última chance de sobreviver do brasileiro, novamente tendo a Portuguesa no caminho, e o ano já é dado como perdido. Pepe não resiste às pressões e pede demissão. A ruptura de comando no campo é acompanhada pela diretoria, que apresenta a renúncia coletiva em razão da impossibilidade de Vasco José Faé seguir na presidência por motivos de saúde. Cleiton Bittencourt e Sérgio Orefse, seus vices imediatos, acompanham o titular e se juntam à carta de renúncia, preenchida posteriormente por Modesto Roma. O nosso rei ainda chegou até a atuar meio período contra o Bahia pela Taça Cidade de Salvador, um torneio de consolo para equipes que já haviam sido eliminadas nas fases iniciais do Brasileiro daquele ano. Por esse motivo, aliado à pouca presença de público, ficou conhecido pelas más línguas como o Torneio da Fome. Conquistado pelo Alvinegro na partida final contra o Vitória pelo placar de 3-0. Com esse título de compensação, o Peixe encerrou o ano de 75 com uma invencibilidade de 19 jogos. 1976 começa com a Taça Governador do Estado, ex-torneio Laudo Natel.
Na terceira rodada, o Santos perde a invencibilidade de 21 jogos na derrota ante o Guarani no Brinco de Ouro. As últimas duas renderam um empate heróico frente ao São Paulo no Morumbi por 3-3 e o maior público registrado na Vila Belmiro até os dias de hoje. 32.115 pessoas assistiram a um resultado que não foi lá agradável. 5-0 para o Palmeiras. No Paulista, mesmo algumas vitórias não ofuscam a apatia técnica dentro de campo, que provoca insatisfação geral na derrota ante o São Bento na Vila. Resultado que influencia na decisão de Olavo Martins, substituto de Pepe no restante do ano anterior, em renunciar a algo que já não mostrava ânimo em continuar como treinador efetivo. O ex-jogador do clube nos anos 60 retornaria às categorias de base para desempenhar uma função importante no ano seguinte. Em seu lugar, assume outro remanescente do início da era de ouro do clube, Alfredinho Sampaio. Mas apesar de uma estreia promissora na vitória contra a Portuguesa, Alfredinho, chamado de milagreiro, amargou uma sequência desfavorável de 6 jogos onde perdeu 4 até a grave lesão de Cláudio Adão no jogo contra o América de Rio Preto. Foi a última partida do centroavante pelo Santos, que era nome certo para a seleção brasileira que disputaria os Jogos Olímpicos de Montreal, numa época em que só eram convocados atletas amadores para a competição. E apesar de figurar no quadro principal do Peixe já há 4 anos, Cláudio Adão ainda não era registrado como profissional, o que gerou uma rusga entre o atleta e a diretoria e que pesou em sua decisão de se transferir ao Flamengo no ano seguinte. Com isso, até César Maluco ganhou espaço na equipe para preencher lacuna no ataque. Mas a derrota ante o Comercial de Ribeirão Preto azeda ainda mais o ambiente entre treinador e elenco e a poucas rodadas finais do primeiro turno, Alfredinho é afastado. Zito, gerente de futebol, assume interinamente e quando Zé Duarte estreia na última rodada contra a Ferroviária, o Santos dependia de um tropeço do Noroeste ante a Portuguesa Santista, o que não se confirmou. A equipe de Bauru vence a Briosa, ganha a vaga restante e o Peixe, pela primeira vez em anos, é eliminado numa primeira fase de estadual. A saída precoce obriga o clube a assistir o segundo turno do Paulista, além do intervalo para as Olimpíadas que rende um período sabático de 2 meses, compensados com alguns amistosos que também servem para a aparição de um jovem Juari e, por indicação de Zé Duarte, a vinda de Ailton Lira, até a estreia do brasileiro em setembro na vitória sobre o Caxias por 1-0. O Peixe faz uma primeira fase digna de time grande, com 4 vitórias, 3 empates e uma única derrota frente ao Internacional, melhor time da época, classificando-se à próxima fase em terceiro lugar em seu grupo. Tata, o ponteiro direito que mais tarde seria o auxiliar de técnico de Muricy Ramalho em 2011, é um dos destaques do time. A segunda fase, o Peixe se torna o time da virada com 2 vitórias seguidas frente ao Atlético Paranaense e Remo, mas o empate frente a um invicto Bahia, onde Tonzinho chegou a perder um pênalti no primeiro tempo, seguida da derrota frente ao Santa Cruz de um jovem centroavante chamado Nunes, coloca mais uma vez o Santos numa situação dependente de outros resultados na última rodada. Precisando vencer o Atlético Mineiro fora de casa e torcer para uma derrota do Santa Cruz ante o Bahia. O tricolor pernambucano até ajudou, perdendo para o seu similar da Boa Terra por 1-0. Porém, o Peixe, desfalcado de 3 titulares, não conseguiu arrancar uma vitória diante de um adversário que precisava apenas do empate para se classificar, e mesmo com uma boa atuação, o Santos fica pelo caminho mais uma vez. E como era comum nessa época, restava aos eliminados os chamados torneios amistosos da fome para compensar um pouco a falta de renda dos campeonatos. O Alvinegro jogou o torneio triangular de Piracicaba e encerrou o ano participando do torneio Nunes Freire no Maranhão, ambos vencidos pelo rival São Paulo. No campo político, o vice-presidente Antônio Gaia renuncia por desavenças com outros membros da diretoria que não simpatizavam com Zé Duarte e alguns membros de sua comissão técnica. Com a saída de Gaia, naturalmente também sai Zé Duarte. O eterno gerente Zito preenche a vaga interinamente na vice-presidência de esportes, enquanto o uruguatão Calvo Nunes, outro personagem histórico do início da era de ouro alvinegra, assume como técnico. 1977, um ano agitadíssimo, que começa igual ao ano anterior, com o Santos fazendo amistosos. Um ano de eleição no clube, marcado por uma série de reformulações no elenco que acompanham a dança das cadeiras do comando técnico no decorrer da temporada. Uma das primeiras delas, por exemplo, é a aparição de Newton Batata, do também ponteiro Bozó, vindo do São Bento de Sorocaba, e destaque para a última temporada do zagueiro Marçal no clube, que compõe o elenco principal para a disputa do torneio hexagonal do Chile. A excursão em terras andinas não poderia ser melhor para o praiano, que conquistou o tetracampeonato do torneio e o primeiro do gênero internacional desde o Triangular de Kingston em 1971. O feito, acompanhado de outras exibições preparatórias nos países vizinhos, com direito a um empate contra a seleção do Uruguai, de um certo Rodolfo Rodrigues,
retomou as esperanças de uma geração de torcedores que, a partir da década, amadurecia para além dos limites da Serra do Mar e que, na estreia do estadual, reuniu 52 mil pessoas no Pacaembu no empate em 3-3 com a Portuguesa. Mais reforços chegam, embora mais tarde tenham sido considerados abaixo das expectativas, como o zagueiro Renato Alves, vindo do Nacional do Amazonas, e o lateral direito Terezo. Até o empate no clássico contra o Corinthians, que marcou a estreia de Edu contra o seu ex-time, o Santos arrancava uma série invicta de 5 jogos. A maré começou a mudar a partir da derrota ante o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-2 na Vila, que contava com um talentoso jovem santista na infância chamado Sócrates. O grupo sente o revés. A relação entre o Urubatão, de notório temperamento explosivo, e o elenco se deteriora instantaneamente, tendo como maior alvo do treinador Tonzinho, que após um passe mal dado durante um treino, chega a se retirar em lágrimas após ser acusado de fazer corpo mole e de ter sido pivô da saída do antecessor Zé Duarte. E o que começou promissor tornou-se uma sequência de 5 jogos sem vitória. As sucessivas lesões dão oportunidade a Juari, autor do gol da vitória sobre o 15 de Jaú, ganhar espaço no time. A busca por reforços continua e o atacante Calu, envolvido na negociação de Cláudio Adão ao Flamengo, integra o grupo além de outros vindos por empréstimo, como Zé Mário e Alfredo Mostarda, oriundos do Palmeiras, e Silva do Cruzeiro. Sendo que este último já havia chegado com lesões. Nem mesmo a vinda de novas caras ao elenco anima o Urubatão, que também começa a se envolver num atrito no departamento médico, entre os médicos Antônio Trócolo e Carlos Braga, que chega a indagar ser pressionado a liberar jogadores sem condições físicas. O interesse da Portuguesa em contratar o Urubatão é revelado às vésperas de um clássico ante o São Paulo, onde o Peixe sai derrotado por 2-0, o que azeda o ambiente de vez e novamente um remanescente da Era de Ouro perde o comando técnico. Mesmo com Otto Glória já anunciado como sucessor, o preparador físico Cidinho é quem comanda o time na partida crucial contra o Juventus numa Vila Belmiro lotada, que esperava uma vitória de 3 pontos. O Peixe não consegue furar a retranca de Milton Buzeto, perde por 2-0 e enfurece a torcida, que responde com muitos protestos. Mas o pitoresco regulamento do Campeonato Paulista da época ainda rendia mais de 2 chances de se chegar à fase decisiva, com direito até um terceiro turno. Sob o comando de Glória, a equipe ganha mais dinamismo, mas esbarra nos mesmos problemas físicos que marcaram seu antecessor. Clodoaldo retorna de lesão, mas se contunde novamente durante a goleada sofrida ante o Corinthians por 4-0, reabrindo a troca de farpas entre Carlos Braga e Antônio Trócolo, responsáveis pelo DM, que culmina com a saída de troca. Para compor o elenco, Otto Glória indica mais reforços, como o lateral direito Zé Maria e o atacante Flávio Minuano, artilheiro do Campeonato Gaúcho, o goleiro Hernani do Olaria e o ponteiro João Paulo do São Cristóvão, além do zagueiro Joãozinho. Muitas caras novas, mas os resultados continuam não sendo muito diferentes. Derrota no clássico para o São Paulo por 3-0 provoca mais atos hostis da torcida com o grupo, seguida de caixas bruxas. Entre intervalos para amistosos, a Taça Governador do Estado, perdida para o Atlético de Madrid de Luiz Pereira no Morumbi, o Santos rumou para a rotineira instabilidade até mais uma derrota ante o São Paulo de Serginho Chulapa, que elimina de vez o Santos do certame pelo último turno. Mais pausa para amistoso, desta vez para lá de especial. A excursão nos Estados Unidos para Pelé vestir a camisa peixeira pela última vez em sua despedida definitiva como atleta no jogo contra o New York Cosmos. De volta à realidade, um Pacaembu lotado de 63 mil pessoas se frustra com a derrota na estreia ante o campeão da Libertadores Cruzeiro. A torcida mais uma vez protesta com invasão de campo e até com agressão aos jogadores adversários. Era uma época onde as torcidas organizadas chegaram até mesmo a oferecer uma lista de reforços para a diretoria. Uma divisão de torcidas foi criada para ser o elo de ligação entre as organizadas e o executivo, na qual reuniam-se por 2 vezes ao mês para prestar contas e sugerir atletas ao time. Em outubro, pressionados pelo grupo de torcedores, que deram prazo de 15 dias para trazerem jogadores de peso, sob ameaça de não frequentar as arquibancadas, Modesto Roma e Milton Teixeira atenderam aos pedidos e contrataram Gilberto Sorriso e Nelsinho Batista, laterais com experiência de campeões pelo rival São Paulo. Mas ainda demoraria para a equipe dar liga. Na alta frente ao Botafogo de Sócrates, é a vez de Otto Glória deixar o cargo. Já há um tempo desgastado com a diretoria, pesou contra a Glória as constantes improvisações na escalação e de ser considerado responsável pelo inchaço da folha salarial da equipe, que chegou a ter 37 jogadores. Ramos Delgado, seu auxiliar técnico, que já era o condutor dos treinos durante as ausências do titular,
assume interinamente para o fim do ano classificar a equipe a uma fase final, o que não ocorria há 3 anos. Contudo, como era corriqueiro na época, a temporada de um ano se encerraria apenas no início do ano seguinte, na qual o Santos seria eliminado em apenas 3 jogos no fim de janeiro, sendo o último pelo surpreendente Londrina, num sábado de carnaval, diante de 43 mil pessoas no Pacaembu. O resultado? Mais cenas lamentáveis de invasão a campo e agressões aos atletas. Ramos Delgado sairia depois por não concordar com a política de redução salarial da diretoria recém-eleita, que resolveu priorizar uma base já constituída em períodos turbulentos anteriores. Para dar novos rumos a essa geração, Chico Formiga, outro remanescente do início da Era de Ouro alvinegra, assumiria. Mas ao contrário do que ocorria com seus antecessores, sendo alguns ex-companheiros de campo, Formiga seria mais bem sucedido. O resto da história todos já sabem. Embora eram tempos em que a torcida começava a se acostumar com períodos ruins, que se tornariam uma constante anos mais tarde, ainda não sofremos para não sermos rebaixados. Por isso que, ao menos para este que vos envia este vídeo, não existe a mínima comparação. Mas, se especialmente você, que vivenciou esse tempo ainda discorda, deixe o seu comentário no canal para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço 100% santista. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.